Olá, aqui é a plantonista Jéssica, tá? E hoje eu vou responder uma dúvida teórica de filosofia, em que me foi perguntado qual que é a diferença entre a escolástica e a filosofia que vai ser produzida no Renascimento, tudo bem? Então eu fiz uma tabelinha para vocês conseguirem visualizar de uma maneira bem direta o que a gente tem de semelhanças e de diferenças entre as duas, tudo bem? Então, para começar com a escolástica, a gente vai ter então a ideia de que ela é uma das identidades filosóficas da era medieval. Então, ela é produzida na Idade Média e ela era apenas uma das correntes filosóficas que estavam ali sendo discutidas e sendo divulgadas durante o medievo, tá? O Renascimento, por sua vez, ele vai surgir no final da Idade Média, ali na baixa Idade Média, e vai entrar para a Idade Moderna, tudo bem? Ele fica ali entre esses dois espaços. Os dois vão ter influência greco-romana, né? Principalmente a escolástica, ela vai ter principalmente influência grega, tá? E além disso, a gente vai. E aí sim a gente vai acabar entrando na diferença principal entre elas, que é o quê? A escolástica tem uma preocupação com questões substanciais e universais. O que são essas questões substanciais e universais? São questões relacionadas à alma do ser humano, relacionada ao que nos une enquanto ser humano, à essência do ser humano. Enquanto o Renascimento volta-se muito mais para as questões dos fenômenos naturais, da experimentação, das questões mais empíricas. Então, se a gente quiser se lembrar com mais facilidade, é só pensar, por exemplo, em alguns dos pintores, dos cientistas do Renascimento, que vão até mesmo assistir sessões de anatomia, né? Para poder conseguir entender o corpo humano. Então, isso é uma coisa muito importante. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Jéssica, se eles estão relacionados à Grécia e a Roma, que não tem uma relação com o cristianismo, mas ainda assim a gente viu na aula que tanto os filósofos da escolástica quanto os filósofos do Renascimento, eles eram cristãos. Como isso é possível? Então a gente vai separar em dois momentos, tudo bem? Essa explicação. A escolástica vai estar pensando, e eu vou usar aqui o exemplo de São Tomás de Aquino, tudo bem? Ela vai estar pensando nos filósofos gregos, olhando para eles e reinterpretando o que eles estão fazendo, tudo bem? Então, se a gente pensar na escolástica e no São Tomás de Aquino, que é um grande nome dessa corrente filosófica, o que ele vai falar? Ele vai falar assim: olha, tanto é possível eu explicar a existência de Deus pela fé, quanto é possível eu explicar a existência de Deus pela razão. E aí, através da razão, ele vai usar os procedimentos de Aristóteles, tudo bem? Que era quem ele se vinculava mais diretamente. O que ele estava querendo dizer é que dá para explicar as coisas sob as duas perspectivas. Só que a fé é simples, você simplesmente acredita em Deus. Mas explicar ela pela razão, você tem que fazer uma prova mais detalhada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai partir por cinco vias, né? A primeira é a via do movimento, que tudo aquilo que se move é movido por outro, não é mesmo? Então, a gente precisa ter uma força primária que vai dar movimento àquilo. E essa força seria Deus. A segunda é a via da causa, tudo bem? Que não é possível que exista uma série infinita de coisas, né? Então, existe uma primeira causa não causada, que é Deus. Então, tudo tem uma causa e para tudo ter uma causa, a gente precisa ter uma primeira causa, e essa primeira causa seria Deus. A terceira via da contingência, tudo bem? Então, as coisas podem existir ou elas não podem existir. E é necessário que, se elas existem ou se elas não existem, tem que haver um tempo em que nada exista, tudo bem? Ou seja, se alguma coisa existe hoje, em algum momento nada deve ter existido. E aí, mas é preciso que, enfim, alguém tenha criado alguma coisa. E o que criou foi Deus. A quarta é a via dos graus de perfeição.
Então, a gente tem vários graus de perfeição. E isso implica em um grau máximo de perfeição. Então, acima de tudo, nós temos um grau acima de tudo que é perfeito, que é Deus. E, por último, tudo tem fim, né? No Deus. Tudo tem um fim, né? Tudo tem um fim no universo. Então, o fim, existe alguma coisa que seja inteligente e que dê fim às coisas, e isso é Deus, tudo bem? Então, essa é a ideia do São Tomás de Aquino, e ele vai fazer esses procedimentos e tudo vai ser levado a Deus, né? Então, a gente reinterpreta um filósofo que foi criado, que existiu antes do cristianismo, cuja filosofia foi criada antes do cristianismo, para aplicar agora a teoria cristã, tudo bem? Aí vocês vão me perguntar, mas e o Renascimento nisso tudo? Bom, o Renascimento ele continua sendo cristão, tudo bem? Ele não rompe com isso. Ele já vai começar a pensar numa separação entre razão e fé, entendendo que as coisas elas tinham que ser explicadas. A fé tinha que ser explicada pela teologia e as coisas da vida mundana, né, da razão, tinham que ser explicadas pela razão. Mas o que eles estão fazendo e por que não é inseparável? Porque se dedicando mais ao homem, eles estão se dedicando à criação mais perfeita de Deus, que é o ser humano, tudo bem? Então, se dedicando às questões mais físicas, mais concretas da vida humana, ele está se dedicando justamente a uma criação de Deus. Então, não se nega que Deus, e esse Deus é o Deus cristão, criou tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos. Então, mas simplesmente se quer entender aquilo como um fenômeno racional a partir de então, não negando que Deus criou, tudo bem? Então é um pouco essa a ideia, eu espero que tenha ficado mais claro. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.